De acordo com o exemplo bíblico de Balaão, todos os que fazem parte do povo abençoado por Deus, pela fé, não são afetados pelas maldições dos feiticeiros de plantão. No ano de 2012, um pastor da Igreja Cristã Maranata decidiu denunciar os desvios de recursos de dízimos que estavam ocorrendo na cúpula da igreja. Diversos foram os crimes apurados pelo Ministério Público depois que essa denúncia foi apresentada. Exemplo de fraudes contábeis, crimes fiscais, estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e também ameaças a testemunhas, entre outros crimes. Quando as denúncias elas chegaram ao conhecimento público, e isso aconteceu por meio de uma divulgação de e-mails, muitos membros da igreja eles ficaram indignados e eles começaram então a manifestar repúdio sobre tudo aquilo que vinha se passando na Igreja Cristã Maranata e que eles não tinham conhecimento. Mas em meio a isso tudo, Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, o presidente e fundador da Igreja Maranata, que também foi denunciado pelo Ministério Público como o vértice da pirâmide criminosa, em vez de Gedeuti apresentar à igreja um pedido formal de perdão, ele preferiu atacar os denunciantes como se os denunciantes fossem os bandidos da história. E para gerar nos membros da igreja um sentimento de repulsa em relação aos denunciantes, Gedeuti, em um dos seminários da Maranata, que ali tem uma participação de aproximadamente umas 3.000 pessoas, Gedeuti revelou que o seu desejo era ver a morte dos denunciantes, que ele chamou de esse pessoal todo que está contra nós. Ou seja, Gedeuti ele faz parecer que os membros, aqueles que ficaram indignados com os fatos, com a corrupção, eles seriam as pessoas que estavam se levantando injustamente contra a igreja, que ele chama de obra de Deus. Então, sem o menor constrangimento e ainda se fazendo de vítima, Gedeuti ele diz que o seu desejo era que os denunciantes recebessem um juízo da parte de Deus, do tipo um degolamento, uma degola, ou que eles morressem de um modo trágico, ou por alguma doença grave, e assim por diante. Então veja a seguir o que disse Gedeuti. Às vezes, o irmão diz assim, pois é, senhor, por que o senhor não, olha, senhor, por que o senhor não amassa esse pessoal todo está contra nós, né? Não é o que você pensa, todo mundo pensa um pouquinho, mas senhor, até quando, senhor? Olha, eu não quero fazer mal a ninguém, não, viu, senhor? Mas se um ônibus passasse em cima dele, né? Não é assim. Mas o senhor não faz assim. A vitória dele, é para a glória dele. É para a minha glória. A vitória. Agora, o que o senhor vai fazer? A gente quer que o senhor faça uma porção de coisas. Corta o pescoço de um, né? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Viajou, já caiu o avião. Tá doente, ó, tá mal, tá diabético. Vejam só, sobre essa declaração de Gedeuti, é importante chamar a atenção para algo que, a meu ver, é muito preocupante. Nós sabemos que Gedeuti ele comanda um grupo, um grande grupo de pessoas que acredita cegamente nele, em tudo o que ele diz que é do Espírito Santo, que é a revelação de Deus, né? Porque ali eles dizem que tudo é revelado. Então ali é a obra de Deus e tudo é revelado. Então os membros eles aprendem na Maranata que, inclusive os pastores, os líderes, eles estão nas suas posições por revelação de Deus.
Então, quando nós ouvimos Gedeuti dizendo que ele deseja a morte dos denunciantes, e isso, a meu ver, é preocupante, porque ele faz parecer que isso é algo aceitável, que ele está falando pela parte de Deus, né? E o pior, do modo como ele apresenta a situação aos membros, parece que a igreja dele, né, chamada de obra de Deus, parece que ela está sendo atacada injustamente por inimigos de Deus, por seguidores de Satanás. Bom, isso parece normal para vocês? Vejam só como esse tipo de declaração, partindo de um líder religioso, é algo perigoso. A história, ela nos mostra diversos casos em que pessoas com algum tipo de desequilíbrio mental foram induzidas a cometer crimes, pensando que elas estariam então fazendo a vontade de Deus, fazendo algo agradável a Deus. E em alguns casos, esses desequilibrados chegaram a matar os supostos inimigos de Deus. A exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, num crime que ficou conhecido como Em Nome do Céu. Nesse caso, Brenda Wright, então com 24 anos e a sua filha de 15 meses, elas foram brutalmente assassinadas, isso em 1984, por fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que, apesar do nome de Igreja de Jesus, não é uma igreja e nem de Jesus. Na verdade, é uma seita religiosa conhecida como Mormons. Então, Brenda, ela foi encontrada caída no chão da cozinha da sua casa, com a garganta cortada e depois de ter sido sufocada com o fio de um aspirador de pó. E no quarto da casa foi encontrada a sua filha, uma bebê de apenas 15 meses de vida, morta com diversas facadas. Então, um assassinato terrível. E os assassinos, Ron e Dan, eles eram irmãos de Allen, marido de Brenda. E todos os membros, todos eles eram membros da religião dos Mormons. Mas apenas a Brenda estava questionando certos ensinamentos da seita. E por isso, então, seus cunhados decidiram matá-la por revelação divina. Como Brenda, então, ela se opunha a algumas doutrinas dos Mormons, então ela se tornou uma ameaça para os propósitos da seita. Então, Ron e Dan foram divinamente instruídos a praticar a chamada remoção dos opositores, certo? E começando, então, com quem estava próximo, mais próximo deles, e interferindo nos seus objetivos. Ou seja, uma pessoa com algum quadro psicótico, basta que essa pessoa interprete que a vontade de Deus é a morte dos seus opositores, dos opositores da sua religião, pode acontecer uma tragédia. Então agora vocês pensem se não é preocupante essas declarações de Gedeuti. E se eu disser para vocês que Gedeuti continua fazendo declarações semelhantes a essa? É isso mesmo. Então, embora, até com uma outra forma de apresentação, Gedeuti, sim, ele continua trazendo mensagens que são carregadas de um ódio meio que velado contra os ex-membros e alguns até muito diretos, Esses ex-membros que ele chama de caídos, chama de servos de Satanás, apóstatas, que são pessoas que abandonaram a Deus. Na verdade, são apenas pessoas que se desligaram da igreja, que eles são tão inimigos de Deus. Então, o Gedeuti, ele constantemente associa esses ex-membros a personagens bíblicos que foram reprovados por Deus e mereceram juízo de Deus, como Saul, Absalão, Adonias, Eliasibe, Judas e entre outros personagens. Então, a título de exemplo, vejam só o que Gedeuti disse na Escola Bíblica Dominical do dia 30 de janeiro de 2022. E é o termo bíblico, não é o meu termo aqui. Então, o indivíduo que ataca o mistério lá em Brasília, lá em Maceió, em qualquer lugar do mundo, porque ele é apóstata. Ele aposta toda a fé, é o inimigo do bem, de Jesus e dos que vão se salvar. E pergunta à igreja dele quantas pessoas tem. Quantos se salvaram? Pergunta. Quantos? Ninguém. Nem a feiosa que tem por lá falando lá, também bobagem. Esse trecho ele mostra o quanto Gedeuti manda recados indiretos, mas a pessoas certas. Então, mesmo sem dizer os nomes, Gedeuti, neste trecho, ele estava se referindo a 3 pessoas, a mim
e também a Roseli, que somos de Brasília, e ao Júnior Magalhães, que é de Maceió. Então todos nós já fomos processados diversas vezes por gideutigueiros, que sempre usa a pessoa jurídica da Igreja Maranata, porque assim o dinheiro para pagar os advogados saem dos cofres da igreja e não do bolso de Gideuti. E observem que a mensagem de Gideuti, ela tem um propósito de demonizar esses 3 ex-membros da Maranata, né? Mas e por que é que Gideuti fez isso? Porque simplesmente esses ex-membros discordaram de uma mensagem da igreja sobre um tal mistério, né, que só teria sido revelado à Igreja Cristã Maranata nesses 2000 anos de existência da Igreja de Jesus na Terra. Então, inconformado com o questionamento dessas pessoas, desses ex-membros, sobre o que ele chama de esse mistério, então Gideuti diz, nesse trecho que nós mostramos com todas as letras, que esses dissidentes são apóstatas da fé, inimigos do bem, inimigos de Jesus e inimigos da Igreja de Jesus. Ora, e fazendo assim, Gideuti, ele está, obviamente, induzindo os membros da Maranata a pensarem que, então, atacar, né, os ex-membros, né, os dissidentes, é algo aceitável, algo bom e, às vezes, até necessário para proteger o Evangelho de Jesus, para proteger a obra de Deus. Então, vejam só o perigo contido nas mensagens de Gideuti. E isso sem contar o modo desrespeitoso, vulgar e ofensivo com que Gideuti faz menção a Roseli, chamando-a de feiosa e dizendo que ela só fala bobagens. Vejam só. Então agora pensem bem, para você, essas atitudes de Gideuti são razoáveis? Você acha que são? Isso é uma coisa de uma liderança genuinamente cristã? Não seria esse o caso de uma intervenção do Estado? Mas, como tudo isso está acontecendo em um ambiente aparentemente cristão, no formato de igreja cristã e evangélica, então, essas ações, embora preocupantes, elas, por enquanto, elas estão passando, parece que estão passando despercebidas. E elas continuam acontecendo como se tudo isso fosse normal. Por exemplo, na Escola Bíblica Dominical da Maranata do dia 27 de fevereiro de 2023, então, fazendo uma referência indireta a teólogos, né, que discordam das suas doutrinas e práticas religiosas, somos nós, né? Gideuti, então, ele disse que alguns precisavam ser presos, né? Nós. Então, vejam só quais foram as palavras de Gideuti. Você é da onde? Não, você é o teólogo, né? Um teólogo que aparece quantas vezes nas redes sociais. Alguns até precisam ser presos porque falam mal daquilo que eles não deviam falar. Viram só? O que vocês acham? Alguém que discorda de uma doutrina de Gideuti deve ser preso? É isso? Qual é o crime cometido? É razoável você comparar um dissidente de uma igreja a um criminoso? Vejam bem, nós não podemos também nos esquecer que nós estamos diante de um homem com grande influência sobre milhares de pessoas. E influencia, sim. Gideuti é o maior influenciador da Igreja Maranata, até porque ele é o fundador da igreja. Então, quando ele diz que teólogos que discordam de seus ensinamentos precisam ser presos, ele está, a meu ver, cometendo um abuso espiritual, um abuso religioso e também um atentado contra a própria ordem jurídica. Por quê? Porque o cerceamento de liberdade no nosso ordenamento jurídico é uma pena designada apenas a quem comete crimes graves. Mas sem temor e sem o menor constrangimento, Gideuti conduz os membros a acreditarem que, então, um teólogo que discorda dele precisa ser preso. Isso para preservar a obra de Deus, né? Para que não haja oposição. Então, será que ninguém deve se importar com esse tipo de influência de um líder religioso? Isso é normal? Isso está tudo certo? Será que essas declarações de Gideuti, elas não têm um potencial de causar danos à sociedade ou a algumas pessoas? Será que essas declarações, elas não podem ser uma semente, né, na mente de uma pessoa desequilibrada? Bom, para que isso que eu estou dizendo, né, fique um pouco mais claro para vocês, vejam o que Gideuti disse na Escola Bíblica do dia 28 de agosto de 2022. Olha só uma coisa.
O Espírito Santo não acusa ninguém, sabia? Às vezes o profeta acusa. Você está assim, assim, assim. Não existe isso. Porque a exortação não é no sentido de destruir. A exortação do Espírito Santo é no sentido de construir. Meu servo, não quero te ver assim. Não, palavra desse jeito. Não me agrado dessa sua posição. E ele espera que o homem entenda isso. Você não fizer isso, você vai morrer. Peraí. Tem outra coisa, tem outra conotação aí. Não é bem o desejo do Espírito Santo ameaçar. Às vezes precisa ameaçar. Às vezes tem um sonho de, eu vi você cair num abismo de cabeça para baixo. Isso aí é outra coisa. Até parece um pouco confuso, não é mesmo? Mas a ideia, ao final, foi transmitida com clareza. Enquanto na primeira parte desta fala, Gedeuti parece apenas estar ali exortando os membros a fazerem aquilo que ele diz que deve ser feito, então é o correto a ser feito, é o construir e não o destruir. Mas na parte final ele deixa claro que, em alguns casos, o Espírito Santo de Deus precisa ameaçar as pessoas com morte e destruição. Eu vou repetir o trecho para vocês. Conotação aí. Não é bem o desejo do Espírito Santo ameaçar. Às vezes precisa ameaçar. Às vezes tem um sonho de, eu vi você cair num abismo de cabeça para baixo. Isso aí é outra coisa. Perceberam? Gedeuti, ele faz referência a ameaças de morte, mas diz que, embora o desejo do Espírito não seja de ameaçar, em alguns casos isso deve ser feito sim. Então ele chega até a fazer referência a um sonho com alguém caindo de um abismo de cabeça para baixo, morte, Ou seja, é possível notar que Gedeuti, ele continua entendendo que é necessário ameaçar as pessoas com dons espirituais, assim como ele fez com o pastor que denunciou a corrupção da Maranata, E qual é a conclusão que nós podemos chegar até aqui? Gedeuti não mudou, continua o mesmo, Décadas se passaram e ele continua trazendo mensagens que levam os membros, que induzem os membros a entenderem que Deus quer a morte dos dissidentes, ou, no mínimo, que esses dissidentes deveriam ser presos, Então, se mensagens como essa fossem apenas esporádicas, raras, nós poderíamos até pensar que seriam fruto de algum momento de ódio pessoal, mas quando nós notamos que esse tipo de insinuação é constante nas escolas bíblicas e nos seminários da Maranata, então um sinal amarelo deve acender. Isso não pode, a meu ver, ser considerado como algo normal. Até porque, como nós já dissemos, se essas mensagens elas forem absorvidas por alguém com problemas mentais, uma tragédia pode acontecer. Eu não tenho dúvida disso. E para quem pensa que Gedeuti ele não está conseguindo êxito nessas diversas mensagens de ódio, basta então que você observe o modo agressivo como alguns membros da Igreja Maranata eles se referem aos ex-membros, em postagens nas redes sociais, inclusive nos nossos canais. Os membros eles chegam a comemorar a desgraça dos ex-membros e eles se alegram quando a Igreja Maranata move processos judiciais contra ex-membros. Pelo menos é o que nós observamos nos comentários do canal. Então, atualmente já são quase 100 processos ajuizados pela Maranata contra ex-membros e também contra redes sociais. E a motivação parece ser apenas para promover uma intimidação geral na tentativa de fazer cessar as críticas dos ex-membros contra as doutrinas e as práticas religiosas da Igreja Maranata. Provavelmente esse movimento de instigação do ódio, ódio dos membros contra os ex-membros, ele só vai parar, ele só vai cessar quando uma tragédia acontecer ou quando o Estado, por meio do Ministério Público, resolver intervir nisso. Mas então, voltando aqui à mensagem de Gedeuti contra o pastor que denunciou a corrupção na Igreja Maranata. Bom, Gedeuti disse que Deus falou com ele sobre um juízo que viria sobre o pastor denunciante. Ou seja,
Gedeuti, ele se apresenta como um profeta de Deus, né, anunciando um juízo, né, que ele teve conhecimento de um juízo, Deus deu este conhecimento a ele, sobre o juízo que viria sobre aquele que denunciou os crimes na igreja que ele comanda. Então vejam só quais foram as palavras de Gedeuti. Pega a palavra e Deus vai falar com você. E Deus vai falar. Quando eu recebi um e-mail, eu abri um texto. Aqui, a palavra. Você diz assim, não quero que você veja isso. Para esse que enviou isso aqui, eu tenho isso. Nem vou ler aqui, porque são os juízos do Senhor. São os juízos do Senhor. São os juízos do Senhor. Então, por conta do Senhor, ficam lá, eu bem queria que acontecesse tudo aquilo. Eu bem queria que acontecesse tudo aquilo. Eu bem queria que acontecesse tudo aquilo. Mas ele está sempre rodando no mesmo lugar e fazendo alimento para Dalila, para a igreja infiel. E ele pensava que o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. E não bastasse isso, Gedeuti ele faz uma comparação do pastor denunciante com um homem caído da graça de Deus, né? Assim como aconteceu com Satanás. Vejam bem, Gedeuti ele afirma que o denunciante, então, é um caído, então, e que ele arrasta pessoas, muitas pessoas com ele. Então, provavelmente, essa referência está associando a história bíblica da queda de Satanás, né, que foi lançado para fora da presença de Deus, né, e que levou 1/3 dos anjos do céu, está equiparando isso ao pastor que denunciou os crimes da Maranata e também às pessoas que ficaram indignadas com o que aconteceu. Mas então, Gedeuti ele faz silêncio sobre a prática dos crimes, ele não fala nada, né? Fica quietinho sobre isso, mas fica falando sobre a maldade das pessoas que denunciaram os crimes. Do modo como Gedeuti ele está apresentando, construindo essa narrativa, parece então que denunciar o crime é mais grave do que cometer o crime. E é dessa forma que Gedeuti então inverte os valores e ainda, por cima, ataca os membros que repudiaram a corrupção na cúpula da igreja, classificando estas pessoas como seguidores, né, do pastor caído, do pastor sem o Espírito Santo, que seriam seguidores de Satanás. Então vejam só quais foram as palavras de Gedeuti. Esse é o grande problema dos que caem. Pensam que o Espírito Santo. E outros que querem acompanhar, pensam que o Espírito Santo está com aquele ministério. Abandone isso, deixa para lá. Caiu, foi para lá, deixa embora. Ele escolheu o que ele queria. A nosso ver, Gedeuti ele deveria gastar naquele tempo, né, mais tempo reprovando a corrupção ocorrida na cúpula da igreja e também apresentando algumas iniciativas que eles estariam adotando para que isso nunca mais viesse a acontecer. Deveria gastar mais tempo com isso do que ficar atacando quem denunciou a corrupção, quem ajudou ele a enxergar o que estava acontecendo, não é verdade? Mas ainda temendo que os membros então começassem a desconfiar até mesmo das doutrinas da Maranata, Gedeuti, então, na fase seguinte, ele resolve atacar o caráter do denunciante. Então, nós sabemos que o denunciante, depois que ele concluiu que a cúpula da igreja Maranata ele estava permeada por uma corrupção maligna, porque isso não é de Deus, obviamente, né? Então, ele decidiu rever, inclusive, as doutrinas e as práticas da igreja. E quando ele fez isso, ele acabou descobrindo o quê? Ele acabou descobrindo que o próprio corpo doutrinário da Igreja Maranata estava equivocado, ou seja, o denunciante ele acabou descobrindo que o problema da Igreja Maranata não era só de ordem administrativa e financeira, mas também de ordem doutrinária. Então, sabendo disso, né, para evitar a exposição dos erros doutrinários da sua igreja, Gedeuti, esta mesma oportunidade, neste mesmo seminário, decidiu desqualificar, pelo menos tentar desqualificar moralmente o denunciante, afirmando que então uma pessoa que um dia abraçou a doutrina bíblica equivocada, né, como a igreja Maranata tem uma doutrina equivocada, essa pessoa nunca mais ela pode corrigir o equívoco, né? Pois isso seria uma falha de caráter, ou seja, para Gedeuti, se você descobrir que estava errado, que estava equivocado e que estava seguindo mentiras, mesmo assim você deve permanecer na mentira e continuar no erro, porque se você buscar corrigir o erro e andar segundo a verdade, então isso é uma falha de caráter. Veja só o que Gedeuti disse.
Ele abandonou a coisa mais preciosa. Ele negou o dia que ele foi à frente, diante de toda a igreja. Ele não respeitou a sua vida, a ovelha. Aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou de 30, 40, seja o que for, não justifica, porque ele levou 40 anos mentindo. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui e amanhã vir aqui dizer, para todo telefonar para um e para outro, para dizer que a obra está errada e que eu estou certo. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? Não bastasse isso, Gedeuti usou a passagem bíblica da morte trágica de Sansão para incutir medo na mente dos membros. E tudo isso para evitar uma debandada geral, né, da igreja, uma vez que muitos membros poderiam seguir o denunciante, que também era pastor e estava iniciando uma nova igreja, tá certo? Como pastor. Então, na sua mensagem, Gedeuti, ele vem insinuando que todos os que seguissem, então, ou que seguirem ali o pastor denunciante, eles teriam um fim como o de Sansão, ou seja, cego, escravizado, né, debaixo dos escombros, né, de um desabamento ali do templo de Dagon. Então vejam só o que Gedeuti disse. A linha do Espírito é muito séria. E as pessoas pensam que mudando de lugar, está tudo bem. Sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Sansão teve uma grande oportunidade. Sabe qual foi? De morrer debaixo dos escombros daquilo, do templo, da religião que ele serviu de achincalhe. Foi lá para o templo, lá para o ídolo lá, segurou uma coluna, morreu e os filisteus. Quem está com ele morre também, como morreu com Adonias. E nós estamos falando aqui para muitas pessoas que precisam ouvir isso. Em videoconferência, aqui, o homem que cai nessa obra só tem um lugar para ele, é debaixo dos escombros, com aqueles que ficam em sua volta, aqueles que o chamaram para essa posição, para aqueles que tiraram ele da posição certa. E a morte e a sepultura é ali, o Deus dos filisteus. Em resumo, Gedeuti, ele se passa por um profeta de Deus para proteger a sua igreja, que naquele tempo já estava afundada na lama da corrupção. Mas nem precisa conhecer muito a Bíblia para saber que os profetas de Deus, eles denunciavam o mal. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles não ocultavam o pecado, nem mesmo dos principais personagens bíblicos. Então, o Espírito Santo não varre nada para debaixo do tapete. Isso mesmo. A Bíblia nos mostra que o profeta de Deus, ele não era um instrumento para esconder o mal, mas para denunciar o mal. Profeta de Deus também não era um instrumento para amaldiçoar pessoas que andam retamente, tá certo? Quem faz isso são os feiticeiros, são os contratados para lançar maldições, como foi, por exemplo, o caso de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus enquanto eles estavam no deserto. Então, apenas para nós nos certificarmos disso, vejamos o que nos diz o texto do livro de Números, capítulo 22, nos versos 5 e 6. Balaque enviou mensageiros para chamar Balaão. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois sei
que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então observem uma coisa, né? Nessa história de Balaão, né, nós podemos perceber então que Balaão era um homem maligno e ele era reconhecido por amaldiçoar pessoas quando ele era contratado. Mas a história, essa própria história de Balaão nos mostra que isso não funciona quando o alvo das maldições são pessoas que constituem um povo abençoado por Deus. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo porque é povo abençoado. Números 22, versos 9 a 12. Por isso, a despeito de Gedeuti, nesse tom de ameaça, dizer aos membros que Deus havia prometido um juízo sobre o pastor denunciante, o que se deduz do desfecho dessa história de Balaão é que esse tipo de mensagem ameaçadora, que amaldiçoa, não tem efeito sobre o povo de Deus. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Números 23, verso 8. Nesse mesmo sentido, nós temos também um provérbio que diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Provérbios, capítulo 26, verso 2. Enfim, de acordo com o exemplo bíblico de Balaão, todos os que fazem parte do povo abençoado por Deus pela fé não são afetados pelas maldições dos feiticeiros de plantão. Então, meus irmãos, fica aqui esta mensagem para que todos possam refletir. Vocês acham isso normal? Vocês concordam com estas mensagens que são trazidas a cada domingo, em toda escola bíblica, em todo seminário, constantemente? Você concorda com essas mensagens que Gedeuti está trazendo? Você concorda, então, que ele seja um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, com uma palavra revelada para uma igreja? O que você acha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.